Ok, boa noite. Estamos agora para a gravação de uma aula síncrona de análise 1, o roteiro 3, topologia na reta. Bora para a abertura e depois para a aula em si. É Wilson. Beleza, gente. Roteiro de estudos 3, noções topológicas na reta. Vocês podem tirar dúvida a hora que vocês quiserem, né? Eu não vejo vocês no chat. Então, se alguém estiver escrevendo no chat, me chama no áudio aí, quem tiver com áudio disponível. Bom, noções topológicas da reta. Para mim, cara, é dos assuntos mais legais de análise é essa parte de topologia. Eu gosto muito, muito mesmo. Então, bora lá. Né? A gente vai estar, em geral, né, conjuntos. Quando a gente se referir a um conjunto, está implícito que são subconjuntos da reta real R. Né? Então, um tipo de conjunto que é muito importante para a análise, né, é uma epsilon vizinhança. Né? Uma epsilon vizinhança de um ponto x, ela vai denotar um intervalo aberto de centro em x e raio epsilon. Né? Então, a V epsilon x é a notação tradicional para uma epsilon vizinhança. O que seria essa epsilon vizinhança? Seria nada mais, nada menos do que o intervalo aberto x menos epsilon, x mais epsilon. Geometricamente, temos esse desenho que fui eu que fiz. Muito bonito. Esse aqui, ó. Tá? X menos epsilon, x mais epsilon, né? Intervalo aberto de raio epsilon e centro em x. Vamos definir um conceito muito importante, que é o conceito de conjunto aberto. Né? Definição, seja C um subconjunto de R. Um ponto X, né, é dito interior a esse conjunto C se existir um epsilon tal que a vizinhança epsilon de X está inteiramente contida em C. Ou seja, um ponto X ele é dito interior se não só ele está dentro de C, mas todo uma bolinha, né, que no caso da reta é todo um intervalinho, né, todo um intervalinho V epsilon vai estar contido em C. Tá? Então não só ele, como toda uma vizinhança, todo um intervalinho vai estar inteiramente contido em C. E aí o conjunto dos pontos interiores a C, ele é chamado de interior de C, e a gente denota por C bolinha ou int de C. Né? Int de C são todos os pontos interiores a C. É claro que todo ponto interior de a C é um ponto de C, porque não só o ponto está lá dentro de C, como toda uma epsilon vizinhança vai estar lá dentro. Né? Então, o conjunto dos pontos interiores é naturalmente, ou por definição, um subconjunto de C. A gente vai chamar um subconjunto de aberto se ele for igual ao seu interior. Ou seja, se todo ponto de C é ponto interior. Não? Então, essa inclusão é natural. Então, um conjunto é aberto, na verdade, se ele está contido em seu... Eita ferro, esse negócio... Se ele está contido em seu interior. Tá? Porque o interior contido no conjunto é imediato. Tá? Ok, então vamos seguir com a mãozinha para baixo. Né? Aqui, o fato dessa vizinhança aqui estar inteiramente contida, né, tem essa interpretação. A gente tem uma espécie de margem de segurança do ponto X. Ou, na verdade, a gente, tem a gente pode tolerar um certo desvio do ponto X. Né? Ele pode se movimentar um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Né? É como se fosse esse epsilon é como se fosse uma margem de erro. Então, existir essa vizinhança é permitir que valores arbitrariamente próximos de x ainda estejam dentro do conjunto. Tá? E é isso que quer dizer o ponto C interior. Tá legal? Vamos para a segunda página. Acabei de contar isso aqui, observação 2. Como o interior está contido no conjunto, né, ele é aberto
né, se você tem essa parte, é só essa inclusão aqui, ó. O conjunto está contido no seu interior. Aí tem uma pergunta marota aqui: como provar que um conjunto é aberto? Né? Aqui está um esquema de como provar que um conjunto é aberto. Né? Então, ó, claro que você tem que saber como que é esse C, quem é esse C, né? Então ele vai ter uma regra. Ele vai ser, o C são os elementos de R tais que uma propriedade acontece. Tá? A demonstração de que esse conjunto é um aberto começa sempre você pegando um ponto genérico. Né? Normalmente as provas são assim: pega um ponto genérico, um ponto X, argumenta, aqui vai ter os argumentos, manipular a definição dele, para dizer que existe um epsilon, e você vai dizer qual epsilon que é, de forma que V epsilon de x está inteiramente contido em x. Ou seja, todo ponto, qualquer ponto em C, é um ponto interior. Então você mostrou o quê? Você mostrou que C está contido em C bolinha. Eu já estava fazendo o contrário. Você mostrou que C está contido em C bolinha. Ah, esse C bolinha. C bolinha. Tá? Esse é a anatomia de uma demonstração de que um determinado conjunto é aberto. Então ali estou vendo exemplo ali embaixo. Eu bem acho que a gente vai ter aqui alguns exemplos mais práticos. Exemplos. O primeiro exemplo: todos os intervalos abertos, limitados ou ilimitados, são conjuntos abertos. Epa! Muito cuidado com esse aberto. Esse aberto é um nome. Tá? Intervalo aberto é um intervalo que não contém a sua extremidade. Intervalo aberto. Conjunto aberto. Isso aqui é uma qualidade. Tá? Então, esse aqui seria um substantivo, né? Entre aspas. E esse aqui seria um adjetivo. Cadê minha canetinha aqui? Cadê? Aqui, ó. Seria uma qualidade. Né? Esse aqui, o primeiro aberto, quer dizer que ele é um intervalo que não contém a sua extremidade. É uma coisa do tipo AB, é uma coisa do tipo A mais infinito, uma coisa do tipo menos infinito A, né? Também um terceiro aqui que é o menos infinito mais infinito. Tá? E esses são intervalos abertos. Né? E aqui é conjunto aberto. Conjunto aberto é aquele conjunto que todo ponto é interior. Então vamos provar, né, que de fato o intervalo aberto tem a qualidade de ser um conjunto aberto. Né? Então não vamos cair nessa armadilha aqui. Mas já não está falando que é aberto? Eu tenho que provar que é aberto? Gente, esse aberto é o nome do bicho. Tem os intervalos, né, eles são separados nos abertos, nos fechados, no fechado à esquerda, aberto à direita. Tem toda essa nomenclatura de nome. Então bora lá, deixa eu aborrecer o ouvinte com esses detalhes. Bora lá então. Se o C é o AB, ou A mais infinito, ou menos infinito B, então todos os pontos de C são pontos interiores. Né? De fato, vamos ver o que está acontecendo. No primeiro caso, né, aqui tem um detalhe, né? Que aqui tem um colchete que não devia estar aqui, né? No primeiro caso, nesse caso aqui, dado um x, aqui é parênteses, viu, gente? Ó, tem um misprint aqui, ó. Não é fechado, não. Né? No primeiro caso, dado um x dentro do intervalo aberto AB, né, a gente vai tomar o epsilon como sendo a menor das distâncias entre o x e A e o x e B. Isso é, o epsilon é o mínimo de módulo de x menos A, x menos B. Com esse epsilon, tá, fica claro que a vizinhança de raio epsilon de x, aqui também faltou um x, está contida no aberto. Né? Tá aqui, ó.
Aqui teve um misprintão, cara. Tá bom? Então, ó a anatomia da demonstração. Pega um x nesse intervalo aqui. Ó, pega um x aqui qualquer, né? Aí olha para ele, ó, x está aqui. Então o que você vai fazer? Precisa arrumar um epsilon que garanta que não só o x, mas como toda a vizinhança de raio epsilon seja inteiramente contida nesse conjunto. Então eu vou pegar o que? Vou pegar o mínimo da distância de x até A e x até B. Nesse exemplo aqui, né, a gente colocou o x aqui, então ele está mais perto do B do que do A. Então o epsilon é esse camarada aqui. Tá? Tá até explicando ali embaixo. No segundo caso, né, no intervalo aberto ilimitado à direita, basta tomar epsilon como sendo a distância de x até A, porque ele não é limitado à direita, só à esquerda, tá? E aí v epsilon x está aqui dentro. Vê a estrutura da demonstração. Pegou um x no conjunto, arrumou um epsilon e garantiu que a vizinhança está contida no conjunto. Terceiro caso, igualzinho o caso anterior, só que é para o outro lado. Dado um x aqui, basta tomar esse epsilon e a vizinhança está inteiramente contida. Tá bom? A anatomia da demonstração é essa. Ok, bora lá dar uma gravadinha aqui e partir para a próxima página. Esse foi o exemplo A. Né? Todos os intervalos abertos, limitados ou ilimitados, são conjuntos abertos. Exemplo B. Os extremos do intervalo fechado não são pontos interiores ao intervalo fechado. Então é a primeira vez que aparece um ponto que não é ponto interior. Veja bem, se você tem um intervalo fechado, né, ele tem essa cara mais ou menos aqui. O que acontece? Qualquer vizinhança de qualquer epsilon vai ter um pedaço que vai estar para dentro aqui em torno do A, né? Qualquer vizinhança epsilon de A vai ter um pedaço para dentro do intervalo fechado e um pedaço para fora. Então eu nunca consigo colocar uma vizinhança inteiramente contida dentro do intervalo fechado. Por isso, o ponto A, que está no conjunto, né, que está no intervalo fechado, não é interior. Então o que acontece aqui? Ó? Vou colocar aqui embaixo. Cadê? Aqui e aqui. O Azinho, ele pertence a um intervalo fechado, mas V epsilon de A não está contido no intervalo fechado para qualquer epsilon maior que zero. Qualquer epsilon ele está fora, que é a parte esquerda dele está fora. E aqui está o argumento, ó, com efeito. É claro que nenhuma vizinhança V epsilon de A pode estar contida em AB, uma vez que contém pontos menores que A. Então, estão fora do intervalo AB. E, portanto, o Azinho, a extremidade, não é ponto interior a AB. E de forma semelhante para o ponto B. Ou seja, né, as extremidades não são interiores e se um conjunto, né, contém pontos que não são interiores, né, então esse conjunto não é aberto. Tá? Uma coisa que a gente vai ver é que bom, a gente vai ver que assim, intervalo fechado, mas o intervalo é fechado, claro que não vai ser aberto. Não tem nada a ver, porque intervalo fechado é um nome, entendeu? E aberto é uma qualidade. Então, mas o intervalo fechado não tem a qualidade de ser aberto. E então, o intervalo fechado, a gente vai dizer que ele é não aberto. Tá? A gente vai definir conjunto fechado mais para frente, entendeu? Mas no momento ele é não aberto. Né? Vai ter um pouco de confusão de fechado, aberto, né? Mas não vou antecipar muito isso aí não. Então, a princípio, ele é não aberto. Por que ele é não aberto? Porque ele contém pontos que não são interiores.
Em outras palavras, o intervalo fechado não é subconjunto do seu interior. Tá? Ok. Terceiro exemplo. O interior de qualquer conjunto finito é vazio. Olha aí. Né? Então, se o teu conjunto é finito, ele não tem nenhum ponto interior. Tá vendo? O interior de qualquer conjunto finito é vazio. Bora lá então. Ó. De fato, se o conjunto C, né, possui algum ponto interior, então o C contém alguma vizinhança V epsilon x, x menos epsilon, x mais epsilon. Se ele possuísse, né? Então, né? E essa vizinhança por si só é um conjunto infinito, né? Então, um conjunto finito não pode conter um subconjunto infinito. Isso não acontece. Logo, o C tem que ser infinito. Então, se o conjunto contém algum ponto interior, ele necessariamente é infinito. Então, um conjunto finito não pode ser aberto, tá? Porque um conjunto aberto é, no mínimo, infinito. Tá? E ainda vai além disso, né? Como o V epsilon x é um intervalo aberto e, portanto, não. Aqui é aquele erro, né? Não é enumerável, não. Sim, professor. Não enumerável, perdão. Aqui tem um não enumerável. Mais ainda, como o V epsilon x é um intervalo aberto, né? E intervalo aberto intervalo aberto é não enumerável, né? Então, não enumerável, então, na verdade, o interior de qualquer conjunto enumerável é vazio. Então, se o conjunto for enumerável, tem interior vazio. Se ele for, então, inclui os finitos. Tá? Então, nenhum conjunto enumerável é aberto. Com exceção do vazio, porque o vazio ele vai ser aberto por um processo que a gente chama de vacuidade. Tá? Eu não consigo provar que o vazio é não aberto. Se eu não consigo estabelecer que é verdade a não coisa, então a coisa é verdadeira. Esse que é um lance que vai chegar lá. Ok. Determine o interior exercício de N, Z, Q e R. Tá aqui. Tá? Como é um exercício, ficou para algum grupo fazer. Tá? Mas ó, tá bem na sequência dos conteúdos que a gente vai dar uma olhada. Ok. Tem um espaço aqui. Agora sim. Então, o conceito de aberto, né, ele é aí a linguagem mínima para você falar de uma estrutura chamada topologia. Né? A topologia ela é uma forma de você estabelecer ali no conjunto um certo tipo de proximidade. Na verdade, proximidade, você estabelece proximidade sem falar muito em distância, na verdade. E ela vai dar uma controlada nos abertos do conjunto. Então a topologia de R, ela é a caracterização do que você chama de aberto. Tá? No caso, né, você vai ver que qualidades um conjunto aberto precisa ter. Então, os subconjuntos abertos de R, eles satisfazem três propriedades. A primeira propriedade é que o R todo e o vazio são abertos. Essa é a característica. A gente ainda não viu que o vazio é aberto, mas vai ver. A segunda característica é que a reunião qualquer de abertos ainda é aberto. Então, se eu pegar aberto e fazer união, ainda vai ser aberto. A interseção finita de abertos ainda é aberta. Então, são essas três qualidades que você tem aí
que caracterizam uma topologia dentro dos reais. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessas três propriedades. Bom, que o R é aberto é tranquilo, né? Porque qualquer vizinhança de R está dentro de R. Né? E o vazio, ele é aberto pela condição vazia. Né? Para provar que ele não é aberto, eu teria que pegar um ponto, tá? E exibir uma vizinhança que não está inteiramente contida nele. Tá? Porém, eu não consigo pegar um ponto dentro do vazio. Se eu não consigo pegar um ponto e mostrar que nenhuma vizinhança está lá dentro, eu não posso negar que ele é aberto. Se eu não posso negar que ele é aberto, né, pelo princípio do terceiro excluído, ele é aberto. Né? Então, a gente tem aí que o vazio é aberto. Segunda situação aqui, ó. Pega X numa reunião de abertos. Então, se ele está numa reunião, ele está em algum dos elementos da reunião. Tá? Se ele está em algum, e esse algum é aberto, então tem uma vizinhança que está contida nesse cara. Mas esse cara está contido na reunião, então essa vizinhança está contida na reunião. Ou seja, a união de abertos é aberta. Terceira propriedade, a interseção finita de abertos ainda é aberta. Então pega um elemento na interseção. Então como cada conjunto da interseção é um aberto, então você vai ter para cada um deles uma vizinhança, epsilon i, que contém uma vizinhança v epsilon i de x que está contida em AI. Tá? Vamos pegar então o menor de cada uma dessas n vizinhanças. Eu posso pegar esse menor, porque é um número finito, então eu pego o menor. Tá? Logo, esse epsilon, que é o menor de todos os epsilons que existem, né, ele é positivo, porque todo mundo aqui é positivo. Né? Esse v epsilon vai estar contido em v epsilon i para todo i. Né? E isso quer dizer que o v epsilon x está contido na interseção. E isso conclui que os abertos definidos dessa forma formam uma topologia, ou seja, tem essas três características. O conjunto e o vazio são abertos. Reunião qualquer de aberto é aberta. E interseção finita de aberto é aberta. Exemplo 2. Qualquer união de intervalos abertos é aberta. Né? Por exemplo, se você pegar o x como sendo intervalo aberto 1, 2, 5, 7, ele vai ser aberto, porque é uma reunião de abertos. A gente acabou de provar que reunião de abertos é aberta. Olha esse y aqui, é o R sem o zero. Ora, o R sem o zero é o menos infinito zero aberto, união zero mais infinito, ou seja, união de conjuntos abertos. Tá? Então a gente tem uma forma adicional de verificar que um determinado conjunto é aberto, uma vez que a gente já sabe que os intervalos abertos são abertos. Reciprocamente, todo aberto de A em R é uma união de intervalos abertos. Isso aqui é um pouco surpreendente à primeira vista. Né? O A, tudo bem. Acabei de ver que reunião de aberto é aberta. Mas todo aberto é reunião de abertos? Né? No fundo é. Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó. Se o A é aberto, então para cada x em A, vai ter uma vizinhança Vx. Né? Aqui Vx não, é V. Cara, isso aqui tá com muito misprint, cara. Eu acho que vai ser Vx mesmo. É melhor. Não, tá com misprint não. Esse aqui tá certo. Né? É porque o certo seria V epsilon x. Né? O certo, assim, se você fosse ser um cara bem preciosista, né? Você escreveria V epsilon x de x. Então, para cada x tem um epsilon indexado por x que está contido em A. Ou seja, né, você pode ver que o A, o que é o A? O A é a união de todos os seus pontos. Concorda comigo? Né? O A é a união de todos os seus pontos, é a união dos seus pontos x em A.
Agora, cada um desses caras está dentro de um V x, epsilon x. Então, essa união está contida nessa união aqui. Aqui eu vou colocar a minha notação aqui, V epsilon x de x. Agora, cada vizinhança dessa está contida em A. Então, a reunião toda está em A. Tá ok? Então, o que aconteceu aqui, ó? Né? Você colocou, ó, o que aconteceu aqui, ó? O A está contido na reunião para x em A de V epsilon x de x, que por sua vez está contido em A, ou seja, esses conjuntos são iguais. Então, o A é uma reunião é a reunião de suas vizinhanças, os quais são intervalos abertos. Então, o A, qualquer aberto, é uma interseção de intervalos abertos. Muito doido, né? O conjunto aberto é a reunião de suas vizinhanças. Uma observação importante é que a regra 3, né, propriedade 3, diz que interseção finita de abertos é aberta. E ela não vale em geral para uma interseção infinita. Tá? Uma interseção infinita pode invalidar esse processo. Vamos olhar aqui esse exemplo. Deixa eu só salvar aqui. Ok. Vamos pegar aqui, ó, a n como sendo os intervalos abertos menos 1 sobre n, 1 sobre n, para todo n. Apesar de cada n ser aberto, e cada n é um intervalo, o intervalo é aberto, quando eu tomo a interseção para n igual a 1 até infinito de an, vai me sobrar apenas o elemento zero. E o elemento zero não é aberto, né? Veja bem, qualquer vizinhança de raio epsilon de zero, né, não pode estar contida no zero. Tá, aqui está a demonstração aqui, ó. Tá? De fato, a interseção disso aqui é zero e x diferente de zero, né, se o x for um elemento não nulo, então vai existir um n de forma que o módulo de x é maior que 1 sobre n. Ou seja, o x não vai estar nesse AN. Então, um elemento não nulo, tá, jamais vai estar na interseção. Ah, está demonstrando que isso aqui de fato é o zero. Ah, desculpa, eu me confundi. Eu achei que estava mostrando que ele não... Bom, que ele não é aberto é isso aqui. E que essa interseção de fato é zero é aqui essa demonstração. Né? Qualquer elemento não nulo não pode estar na interseção. Então, o único cara que pode estar aqui dentro é o zero. Ok. Isso aí a gente finaliza os conceitos iniciais de conjuntos abertos. Vamos para os conjuntos fechados. Já vou adiantar o lado. Fechado, nesse caso, no caso de topologia, não é o oposto de aberto. Tá? A gente vai ter a noção de qual é a relação entre conjuntos fechados e conjuntos abertos mais para frente, mas não é o oposto. Né? Se um conjunto é não aberto, não significa que ele seja fechado. Tá? Então, bora lá para ver os conjuntos fechados. A definição 5 é a seguinte, né? Seja C um subconjunto de R. Um ponto X de R, ele é chamado aderente, aqui, ó, aderente a C, se toda vizinhança contém algum ponto de C. Tá? Esse é um ponto aderente. O que é um ponto aderente? O ponto aderente é que qualquer vizinhança que eu pego dele, né, vai ter algum ponto de C. Tá? Então significa que ele está coladinho. Qualquer mexidinha que eu dou nele, ou para um lado ou para o outro, eu já bato no C. Isso que é ser aderente, ele está coladinho. Como assim coladinho, professor? Qualquer vizinhança que eu tomo dele, ele vai bater no C. Se eu mexo ele um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, eu já vou botar ele dentro de C. Então isso é aderente. Tá? Repara que interior, ponto interior, é diferente disso. Né? Ponto interior é que eu consigo me mexer para frente e para trás, existe uma vizinhança que eu consigo mexer para frente e para trás, e eu continuo dentro de C. Não, o ponto interior é um ponto que já está dentro de C,
E qualquer mexidinha que eu dou nele, ainda... Qualquer não. E existe um tipo de mexidinha que eu continuo lá dentro. O aderente é qualquer mexidinha vai bater no C. Então, o conjunto dos pontos aderentes a C, ele é chamado fecho de C, ou a aderência. E a gente vai denotar por C barra. Tá? Então, C bolinha é o interior, C barra é o fecho ou o conjunto dos pontos aderentes. Né? O que vai acontecer? Repara, todo ponto do conjunto ele é aderente. Porque a vizinhança, né, qualquer vizinhança de um ponto do conjunto, né, vai conter um elemento do conjunto que é o seu próprio centro. Então, você tem um Czinho aqui, qualquer vizinhança de um ponto do C, não, Czinho, né, vai conter um ponto de C que é o seu próprio centro. Então não é que ele está coladinho, né, ele está lá dentro. Se ele está lá dentro, ele está encostando no C. Tá? Mas os aderentes não necessariamente precisam estar lá dentro. Eles podem estar grudadinhos, mas fora do conjunto. Tá? É isso que eu estou falando aqui, que está falando. Um ponto aderente não necessariamente deve pertencer a C. Por exemplo, o A ele não pertence ao AB, intervalo aberto, mas ele é aderente. E o B não pertence ao intervalo aberto AB, mas ambos são aderentes. Né? Qualquer vizinhançazinha que contém o A vai encostar no intervalo aberto. Um subconjunto ele vai ser dito fechado se ele for igual ao seu fecho. Se todo ponto dele for ponto aderente. Então, ó, ele é aberto se ele é igual ao seu interior e ele é fechado se ele for igual ao seu fecho. Aqui do que eu falei acima, e vai aparecer daqui a pouco, a gente vai ver que todo ponto de C é naturalmente um cara do fecho. Então, para provar que ele é fechado, basta provar que o fecho ou a aderência está contida nele. Da mesma forma que para mostrar que é aberto, basta mostrar que o C está contido no interior. Então tá aqui. Vamos gravar aqui essas ideias e vamos descer com a mão para baixo. Tá? Acabei de falar isso aqui. Então, um conjunto é fechado quando contém todos os seus pontos aderentes. Então, para provar que C é fechado, basta mostrar que os pontos aderentes de C estão dentro de C. Tá? Então, como um lado da igualdade, né? Uma igualdade de conjunto, você prova um está contido no outro e o outro contém o um. Então, como uma das inclusões é sempre trivial, você só tem que fazer uma. Como provar que um conjunto é fechado? Então, a anatomia da demonstração segue bem o modelo do aberto. Né? Então, você vai pegar um ponto no fecho, né? Ponto aderente, vai usar argumentos válidos, né? Qualquer argumento, né? Provavelmente usando a lei de formação de C, e vai concluir que, na verdade, ele está no C. Então, você começa em C barra e chega no C. Quando você estava fazendo para aberto, você começava no C e mostrava que ele estava no interior. Tá? Exemplos 4. Aqui. Se o C for um intervalo aberto, ou aberto à esquerda, fechado à direita, ou fechado à esquerda, aberto à direita, ou fechado AB, né? Então, o fecho todos esses intervalos aqui é o intervalo fechado. Tá? Então, bora lá, ó, com efeito. Todos os pontos da parte aberta aqui, ó, do interior, são aderentes, né? Porque são pontos que estão aqui dentro. Resta a gente observar as extremidades. Todo ponto que está aqui dentro do intervalo é ponto aderente, basta observar agora as extremidades. Nos extremos, eles vão ser aderentes também, porque qualquer vizinhança dos extremos vai encostar em C. Então, o C barra está contido
no AB. Falta mostrar agora a outra inclusão. Vamos pegar um ponto que está fora desse intervalo fechado. Significa que esse ponto ou é menor que A ou é maior que B. Né? Então, se x for menor que A, então a vizinhança de raio módulo de x menos A sobre 2 não vai conter nenhum ponto do fechado. Tá? De forma semelhante para x maior que B. Ou seja, se o x está fora do fechado, ele não é aderente. Com isso, a gente mostra que o fechado está contido nos pontos aderentes e ele já estava, né, os aderentes estavam contidos no fechado, a gente conclui a igualdade. Pronto, concluída a igualdade. Tá aqui, ó. Conclusão desse processo aí é que todo intervalo fechado, esse aqui é de novo, é um nome, intervalo fechado é aquele intervalo que inclui as extremidades. É um conjunto fechado. Esse fechado aqui é o fechado que a gente usa para dizer que todo ponto dele é ponto aderente. Tá? Então esses fechados aqui, assim como todo intervalo aberto é aberto, todo intervalo fechado é fechado. Só que o primeiro nome é nome e o segundo é uma propriedade. Bora lá. Mais geralmente, né, se o x é limitado superiormente, então o supremo é aderente a x. Nesse caso, se o x é fechado, ou seja, se ele contém os seus pontos aderentes, então o supremo tem que estar lá dentro, ou seja, ele vai se tornar um máximo. Né? Analogamente, se o y é limitado inferiormente, então o ínfimo é aderente. Né? Nesse caso, se o y é fechado, ele vai ter que conter seu ponto aderente. Então ele contém um ínfimo. Está aqui, o que pede aqui o exercício. Tá? Mas vamos lembrar o que é aderente é coladinho. Né? Lembra o que é o sup? Né? O sup é a menor das cotas superiores. Né? Ele é tão menor das cotas superiores que qualquer coisinha que eu vá para baixo dele vai ter algum ponto do conjunto que é maior que está aqui dentro. Então o sup e o ínfimo são valores coladinhos no conjunto, pela definição de supremo e ínfimo. Então vamos para o teorema 7. Agora o teorema 7 é o teorema que caracteriza a relação entre fechado e aberto. Não é uma relação de opostos. Tipo assim, se não é aberto é fechado. Se não é fechado então é aberto. A gente tem essa noção por conta do dia a dia, mas matematicamente não funciona assim. Tá? A relação é o seguinte, um conjunto F contínuo em X ele é fechado se somente seu complementar dele é aberto. Então é uma noção de complementariedade. Né? Eles se relacionam através de complementar. Então um conjunto é fechado se somente se o seu complementar é aberto. Tá? Então bora ver esse importante resultado. Então bora ver essa demonstração. Aqui. Seja X subconjunto de A. Né? Então assim, a ida vamos supor que o F é fechado e vamos mostrar que o complementar dele é aberto. Então vamos mostrar que um determinado conjunto é aberto. Então pega X no complementar do fechado. Tá? Pega X no F complementar. Ou seja, o X não está em F. Né? Mas o F é igual ao seu fecho, por hipótese. Né? Porque o F é fechado. Isso significa que o X não é aderente. Mas se o X não é aderente, tem que ter alguma vizinhança que não encosta em F. Ok? Isso, né? Então, como V'X não contém pontos de F, isso significa que essa vizinhança inteira está contida no complementar. Ou seja, existe uma vizinhança, V'X inteiramente contida em FC. Ou seja, o FC é aberto. Então, se o teu intervalo é fechado, o complementar é aberto. Agora a volta. A gente vai
mostrar que vai supor que o complementar é aberto e provar que então o F é fechado. Então vamos pegar um ponto, olha aqui a anatomia da demonstração, né? Pegou um ponto em A, né? E mostrou que tem uma vizinhança inteiramente contida, né? Que tem uma vizinhança centrada em X inteiramente contida no A. Agora a anatomia, vou pegar um ponto aderente a F no fecho, né? Então seja X um ponto aderente a F. O que significa isso, né? Significa que toda vizinhança contém pontos de F. Toda vizinhança centrada em X de raio epsilon contém pontos de F. Ou seja, nenhuma vizinhança dessas aí está inteiramente contida, né, no complementar. Isso significa que o X não está no interior do FC, né? Porque toda vizinhança centrada em X, né, nenhuma vizinhança centrada em X vai estar contida aqui. Tá? Isso significa que o X não está no interior do FC. Mas, por hipótese, o A é aberto, então ele é igual ao seu interior. Ou seja, o X não está em A. Se ele não está em A e o A é o F complementar, então ele está em F. Né? Então, peguei um X no fecho, fiz um monte de argumentação e mostrei que ele está no F. Então, o F é fechado. Aqui, ó, a gente provou que o F barra está contido em F. Aí, fechado. Aqui a gente mostrou que o FC está contido no FC interior, né? E aí ele é aberto. É isso. Então tá aí esse teorema aí que estabelece a relação entre abertos e fechados. E dessa forma, com esse teorema, a gente consegue passar, né, sempre que a gente conhece um conjunto aberto, automaticamente a gente conhece o conjunto fechado, basta complementar ele. Tá? Todo conjunto finito vai ser fechado. Ora, por quê? De fato, ó, pega aqui, ordena ele aqui, ó, né? Então, o complementar de F, o que que é? São essa reunião de intervalos abertos. Reunião de intervalos abertas é aberto. E se o complementar é aberto, é porque o conjunto é fechado. Então, um conjunto finito é fechado. Em particular, um ponto isolado é um ponto fechado, né? E analogamente, os naturais e os inteiros são fechados. Tenta provar lá, tá aqui, ó. Tem um pedido aqui, ó. Acho que é de algum grupo, na verdade. E o D é que o fecho de todo conjunto é um conjunto fechado. Vixe, esse aqui é divertido. O fecho do fecho é o fecho. Aí está pedindo para mostrar que o complementar do fecho é aberto. Ou seja, o processo de ficar tomando o fecho, ele para na primeira, né? Você fechou uma vez, ele já ficou, né? Ele já não dá para fechar duas vezes. Você fechou uma vez, já está fechado. Então aqui também é um exercício que acho que ficou para algum grupo fazer. Ok. E por passagem ao complementar, a gente tem o equivalente do teorema 7, se eu não me engano. Ó, os subconjuntos fechados de R satisfazem as seguintes propriedades. R e vazio são fechados. E olha que interessante, aqui é o primeiro exemplo de conjuntos que são abertos e fechados. O R é aberto e fechado, o vazio é aberto e fechado. A união finita de fechados é fechada. E a interseção infinita de fechados é fechada. Quer dizer, trocou, né, do que era para o aberto. Né? E olha como é que é a demonstração desse teorema. O R vai ser fechado porque o R é o complementar do vazio, que é aberto. Né? O vazio vai ser fechado porque o vazio é o complementar do R, que é aberto. Então eles ficam sendo abertos e fechados ao mesmo tempo. Né? E por passagem complementar, se você tem
uma interseção finita de abertos, a lei de De Morgan, pelo complementar, vira uma reunião finita ao complementar é a interseção finita dos complementares. Bom, essa interseção finita aqui, ó, ela vai ser aberta pelo teorema 7. Então, esse troço é um aberto, ou seja, o que está aqui dentro é um fechado. Tá? E também, por passagem ao complementar, uma reunião qualquer de aberto, uma interseção qualquer de fechados, quando eu passo a complementar, é uma reunião dos complementares. Agora, cada um desses caras aqui é fechado, então essa aqui é uma reunião de abertos. Então, aí, fechou a jogada. Então, bora continuar a descida aqui. Vamos ver essa observação 9 aqui, ó. A propriedade 3 acima não é válida em geral, para o caso infinito, ou seja, a união infinita de fechados nem sempre é fechada. Bom, da mesma forma que a interseção infinita de abertos não necessariamente é aberta, você vai ter a mesma falha por passagem complementar. Tá? Com efeito, se assim fosse, todo o conjunto seria fechado, já que todo o conjunto é a união de seus pontos, que vimos são conjuntos fechados, entendeu? Então, se a união infinita de conjuntos fechados fosse fechada, qualquer conjunto era fechado, não tinha nem por que estudar os conjuntos fechados. Tá? Então, não vale. Dá para exibir outros exemplos mais clássicos até. No capítulo 1, esse aqui escapou, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é no roteiro 1 mesmo, né? No roteiro 1 a gente viu a densidade de Q em R. A densidade no roteiro 1 foi estabelecida da seguinte forma: dados dois pontos em R, sempre existe um racional que está entre eles. Né? Essa propriedade admite uma caracterização topológica, admite uma caracterização em termos de abertos. E a caracterização é essa. A gente vai falar de densidade, né? De uma forma geral. Definição 10. Seja x contido em y. A gente vai dizer que o x é denso em y se o fecho de x é o y. Ou seja, né, o que fica fora de x, né, é aderente a x. Tá? Então, essa que é a noção de densidade. Ele está tão espalhado dentro de y, né, que se tiver alguma coisa fora do x, ela está coladinha no x. É isso que quer dizer que é denso. Tá? Então a gente viu que os racionais e os irracionais são densos em R. Isso significa que o fecho de Q é R e que o fecho dos irracionais de R menos Q também é R. Em particular, o Q... Né? Peraí, não são conjuntos fechados. Não são conjuntos fechados. Em particular, o Q e o R menos Q, né, os irracionais, não são fechados. Porque se eles fossem fechados, o fecho era igual a eles mesmos. Tá? Tá pedindo aqui no exercício 2 para provar que essas definições de densidade são equivalentes. Tá? Então fica aí para algum dos grupos. Exemplo 6. Aqui, ó. Ser aberto e ser fechado não são propriedades opostas nem excludentes entre si. Então pode acontecer de um conjunto ser aberto e ser fechado ao mesmo tempo. Ele pode ser aberto e não fechado, ele pode ser fechado e não aberto, pode ser fechado e aberto. O que governa a relação entre aberto e fechado é o complementar. Complementar de fechado é aberto, complementar de aberto é fechado. Tá? E aqui a gente fala que tem conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo e tem conjuntos que não é nem aberto nem fechado. Por exemplo, que é o caso de Q, é o caso de R menos Q, e os intervalos aqui, ó, do tipo aberto à esquerda, fechado à direita, fechado à esquerda, aberto à direita. Né? E aqui que eu falei, o teorema 7 governa essas relações entre abertos e fechados. Com a noção de topologia, a gente pode falar definir, né, a fronteira de um conjunto. Né?
fronteira, quer dizer, o limite dele, né? Então vamos pegar um conjunto de números reais. A fronteira desse conjunto é o conjunto dos pontos x, né? Tais que toda vizinhança contém pontos do complementar, do C e do complementar. Ou seja, a fronteira são aqueles pontos onde qualquer vizinhança vai pegar um pedaço dentro do conjunto e um pedaço fora. Pega no C e fora de C. Então essa que é a fronteira. Tá? A fronteira são os pontos onde qualquer vizinhança pega pontos de C e pega elementos fora de C também. Então, tá? Então essa é a fronteira. Né? A notação para fronteira normalmente é FR ou ΔC, que a gente também chama de bordo de C, né? Que é a fronteira. Né? Alguns pontos da fronteira do conjunto podem estar no conjunto ou não. Então não tem uma regra, né? Todo ponto da fronteira é ponto de C, não. Pode estar ou pode não estar também. Por exemplo, ó, pega aqui o C, o intervalo aberto em 2, fechado em 5. A fronteira desse C são os pontos 2 e o ponto 5. Tá? Qualquer vizinhança em torno do 2 vai pegar um ponto, vai pegar ponto de fora, vai pegar ponto menor que 2, e vai pegar ponto de dentro, que é ponto maior que 2. Assim como qualquer vizinhança do 5 vai pegar ponto de fora, pontos maiores que 5, e pontos de dentro, pontos menores que 5. Tá? Então, repara, o 2 é fronteira e está fora, o 5 é fronteira e está dentro. Tá? Conjuntos abertos e fechados também podem ser definidos em termos de fronteira. Olha que legal, proposição 12. Um conjunto é aberto se e somente se não contém nenhum ponto de sua fronteira. Essa é a forma de caracterizar um aberto em termos de fronteira. Ele é aberto, né, se nenhum ponto dele é ponto de fronteira. É claro, ó, um ponto de fronteira, né, nenhuma vizinhança fica inteiramente contida no C, porque vai pegar ponto de C e ponto fora de C. Ou seja, se ele tiver algum ponto de fronteira, ele não pode ser aberto. Então, um conjunto é aberto, nenhum ponto de fronteira. Tá? E um conjunto é fechado, C e só C contém todos os seus pontos da fronteira. Tá? Então dá para fazer essas contas. Ele é fechado, então todo ponto dele é ponto aderente. Significa ser ponto aderente e por aí vai. Então, fazendo isso, você tem aqui essas caracterizações de aberto e de fechado através da fronteira. Aberto nenhum, fechado todos. Tá? Também é aí um exercício. Eu acho que é um exercício. Não, mas aqui a demonstração disso está no livro do Elon, de topologia geral. Ok, pontos de acumulação. Né? A ideia de um ponto ser isolado, né, é bem natural e de fácil entendimento. Né? Vamos botar aí o conceito de ponto isolado. Né? Definição, seja C subconjunto de R. Um ponto X ele é dito um ponto isolado de C se existir um epsilon tal que o único ponto de C na vizinhança de raio epsilon é o próprio X. Então ele é um ponto do conjunto, aqui, ó. Ele está em C, ele vai ser isolado se eu conseguir pegar e montar uma vizinhança em torno dele, né, de forma que o único elemento de C que está aqui nessa vizinhança é ele. Tá? Então não tem nenhum ponto de C coladinho nele. Né? Ele é o único ponto de C dentro dessa vizinhança. Então ele é o ponto isolado. Não está grudadinho nos outros pontos, né, que fazem parte do conjunto C. A gente isola ele com uma vizinhança. Né? Então, quando todos os pontos de um conjunto são isolados, a gente vai dizer que esse conjunto é discreto. Né? Conjunto discreto é se todo ponto eu posso isolar com uma vizinhança. Ok. Então, vamos descendo. Exemplo 8. Todo conjunto finito
ele é discreto, ou seja, né, todo conjunto finito é composto de pontos isolados. Né? Com efeito, pega um ponto x em f e a gente toma epsilon como sendo a menor das distâncias de x até os dois pontos mais próximos, a menor das distâncias de x até os dois pontos de f mais próximos de x. Eu estou acostumado a pegar a distância de x até todos os outros. E como é finito, né? Eu pego o mínimo e aí fica discreto. Tá bom. Nesse caso, x estará isolado dos demais pontos de f dentro da vizinhança v epsilon x. Portanto, todos os pontos de f são isolados. Até os dois pontos de f mais próximos de x. Eu acho que não ficou uma construção muito... Porque se ele não tiver dois pontos... Ah, ele vai ter dois pontos mais próximos. Entendi. Entendi agora. É isso mesmo. Os naturais e os inteiros são conjuntos discretos. Né? Tá aqui, ó. Todos os pontos de n e de z, eles distam um de cada um deles. Então, se você pegar um epsilon igual a meio, um terço, qualquer epsilon menor que 1, vai isolar os pontos de n e de z. Né? E aí tá, então, ponto isolado, conjunto discreto, então tipo, os pontos estão distantes, né, uns dos outros. Né? E qual seria a noção contrária de pontos distantes? Seriam pontos aglomerados. Né? Então, não é esse o termo técnico. Né? O contrário de isolado a gente chama de acumulação. Tá? Então, um ponto x de R ele vai ser um ponto de acumulação de C se toda a vizinhança desse x contém algum ponto de C diferente do próprio x. Ah, olha aí. É parecido com aderente. Tá? É parecido com aderente. Só que tem a seguinte diferença. Eu proíbo o x de ser o próprio ponto. Né? Ou seja, o ponto é ponto de acumulação se qualquer, né, vizinhança, tá aqui, né, qualquer vizinhança contiver algum ponto de C que não é ele. Tá? Em outras palavras, dado um epsilon maior que zero, existe um A em C, né, A diferente de X, tal que o A está aqui dentro dessa vizinhança. Ou seja, a ideia de ponto aderente é o ponto coladinho. Né? Por menor que eu pegue a vizinhança, sempre vai ter um ponto de C. Né? É como se os pontos de C fossem se aglomerando aqui perto de X. Tanto à esquerda quanto à direita. Né? Isso aí não tem problema. Né? Então está aqui explicando ali embaixo. Eles se acumulam, se aglomeram. Né? Mas o nome é ponto de acumulação. O conjunto dos pontos de acumulação de C ele é chamado derivado de C e a gente denota pela notação de derivado, é o C'. Então, o C' são os pontos de acumulação de C. Quando existe, pode ser que, que não tenha pontos de acumulação. Olha aqui, ó. É o meu primeiro exemplo. Se o f é finito, então o derivado dele é vazio. Né? Ora, se o f é finito, então o f é discreto. Ou seja, para cada ponto do f, cada ponto tem uma vizinhança, né? Cada ponto tem uma vizinhança que inter f é o próprio x. Ou seja, não tem nenhum ponto além do x que está em f. Então, nenhum ponto é derivado. Então, o derivado é vazio. Tá? Mas acho que é além disso, né? Os pontos, os pontos são isolados. Então, você não tem os pontos se acumulando. É isso aí. Exemplo 8a, todos os pontos de um conjunto finito são isolados. Ele é discreto. Então, é exatamente isso. Assim como o derivado dos naturais vai ser igual ao derivado dos inteiros, são conjuntos discretos, então é vazio. Agora, o derivado
né, dos racionais é o mesmo que o derivado dos irracionais, que é o próprio R. Tá? Tem muito a ver, tá pedindo para demonstrar, isso aqui tem muito a ver com a densidade. Tá bom? A minha dica é essa. Bora lá. Exemplo C. Se o C é um intervalo aberto, o derivado dele é o fechado. Então, né, tá aqui, ó, pedindo para provar também. Então você vai ver que, veja bem, ó, o derivado é os pontos de acumulação aqui são todos o fechado. O derivado, um ponto, ele é ponto de acumulação se qualquer vizinhança tem algum ponto diferente dele no conjunto. Então você consegue aplicar isso aqui com uma certa facilidade. Temos mais exercícios aqui, ó. Se o C é 1 meio 1 sobre n, então o C é discreto e o derivado é zero. É só o zero. Olha que interessante, ele é discreto, mas tem um ponto de acumulação. Claro que não pode estar dentro dele, né? Tá? Então esse aqui para provar isso aqui, né? Esse aqui é parecido também, o C é discreto, mas a sua aderência é só 1. Tá? Aqui uma observação interessante é que naturalmente, né, o derivado é subconjunto do fecho. Né? É muito parecido, né? Porque um ponto ele é aderente, né? X pertencente a C, ele é aderente se V epsilon x inter C é diferente de vazio, né? Para todo epsilon, aí ele é aderente, né? Perdão, eu botei um C de complexo aqui, é o C normal. E ele é de acumulação se isso aqui acontece, mas eu não permito, né, se esse é não vazio, mas com algum A diferente de X. Tá? E a proposição que a gente tem aqui é que o fecho ele é o C união o C', ou seja, o fecho é o conjunto unido com os pontos de acumulação. Os aderentes, né? Os aderentes são os pontos do conjunto, união os de acumulação. E o corolário, aqui, ó, é que um conjunto é fechado se e somente se contém todos os seus pontos de acumulação. Olha aqui, ó. Ele é fechado se ele o conjunto é fechado, né? O fecho é o conjunto união o seu derivado, os seus pontos de acumulação. Então, um conjunto vai ser fechado, ele vai ser igual ao seu fecho se ele contiver os seus pontos de acumulação. Aqui. Exercício. Determine o fecho dos conjuntos dados nos exemplos 3 e 4. Está lá. Pergunta. Qual a diferença entre ponto aderente e ponto de acumulação? Aí a pergunta. Você consegue dar um exemplo que mostre a diferença entre esses dois conceitos? Tá? Essa é uma pergunta importante que vocês têm que pensar. Tá? Alguém pensou, na verdade? Deixa eu parar aqui de falar um pouco e trazer vocês para a discussão. Alguém pensou qual é a diferença? Quer colaborar? Então deixo vocês aí por mais algumas semanas para pensarem aí nessa situação. Bora aqui para os conjuntos conexos. Tá? De maneira intuitiva, um conjunto ele é dito conexo
se ele é constituído de um só pedaço e não é formado de dois pedaços, né? Por exemplo, um conjunto discreto com mais de um ponto, ele vai ser desconexo, né? Porque eu consigo separar ele em dois pedaços, dois pontos, né, que estão separados um do outro, né? E essa é a noção de conexo topológica, né? A gente vai falar que um conjunto é conexo se você não consegue separar ele por abertos, né? Pegar um aberto, né, que a união, abertos disjuntos, né, que a união é todo o conjunto C. Vamos olhar a definição, depois a gente discute em cima dela. Aqui a definição. Um conjunto C é dito conexo se não existirem em R dois AB abertos, disjuntos e não vazios, de forma que o C está contido aqui dentro. Tá? Então, se você conseguir colocar o C, né, em dois abertos disjuntos, ele não vai ser conexo. Tá? Então, um C é conexo se não, olha aqui, não existirem em R dois abertos disjuntos e não vazios, onde o C está lá dentro dessa reunião, desses abertos. Né? Caso contrário, o conjunto é dito desconexo e essa união AB é chamada uma cisão de C, né? Uma separação de C. Então é uma definição, toda definição que é não é um pouco chata de fazer, tá? Mas é a melhor forma que a gente consegue de definir conexo. Na verdade, quando a gente define conexo, na verdade a gente define desconexo. Desconexo é um conjunto, né, onde existem abertos A e B, disjuntos, não vazios, de forma que o E está contido nessa cisão. E se ele não for desconexo, ele é conexo. É uma definição que dá um pouco de trabalho, porque você define o não coisa, mas o que você quer é a coisa, né? E aí ficou difícil, porque é difícil você falar assim, eu quero um conjunto de um pedaço só, saca? Então é mais fácil você definir um conjunto de dois pedaços e falar um conjunto, né, é de um pedaço só quando ele não é de dois pedaços, né? Vamos dar uma olhada nos conjuntos conexos da reta. Os conexos da reta real de R tem uma estrutura bem simples, na verdade, né? E é governado por esse teorema aqui, ó, teorema 19. Um subconjunto, né, da reta, ele é conexo se e somente se tem a seguinte propriedade. Se você tem dois pontos, né, x e y, né, e um ponto intermediário dos dois, então esse ponto tem que estar em C. Então o conjunto é conexo, tá? Se sempre que você tiver x, y e um ponto z entre x e y, necessariamente esse z pertence a C também. Cadê aqui? Aqui. Aí, pronto. Tá? Porque se tiver faltando alguém aqui entre esses dois, né, você consegue montar uma cisão com esse aqui, né, tipo z mais infinito sendo B e menos infinito z sendo A. Tá? Se esse cara não está em C, eu monto uma cisão e ele deixa de ser conexo. Né? Então, para garantir a conexidade, né, eu tenho que garantir que todo ponto entre dois pontos de C ainda esteja em C. Olha a demonstração aqui, ó. Vamos acompanhar ela. Vamos supor que existe x e y em C e um z aqui, no intervalo aberto x, y, de forma que o z não está em C. Bom, então você monta essa cisão que eu montei aqui, ó. Pega o AZ como sendo C interseção menos infinito Z e o BZ como sendo C interseção Z mais infinito. Bom, são abertos, né, disjuntos, e o C está contido, né,
e o C está contido aqui. Ok? Para provar a recíproca, espera aí, suponhamos que existam e Z... Tá, para ida. Então ele é conexo. Tá, para provar a volta, vamos ver a volta aqui. Ah, aqui está trocado, né? Aqui é a volta, né? Ó, tá trocado. Agora é que eu vi. Esse é a volta. Tá vendo? Não, 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 não. Não, tá certo, é a ida. Não esse implica nesse, por contra recíproca. É a ida por contra recíproca. Agora é a volta. Vamos supor que o C não é conexo. Também é contra recíproca a volta. Então o C está contido numa cisão. Abertos de junto estão vazios. Vamos pegar o elemento x e y, onde o x está em A e o y está em B, porque são abertos e não vazios. E sem perda de generalidade, a gente pode supor que o x é menor que o y. Então a gente vai definir o S como sendo a interseção xy. O S é limitado superiormente, por exemplo, pelo y, né? Logo vai ter o sup. O Z é cota superior de S e o X está em A contido em S, né? Então o X é menor que Z. E como o Z é a menor das cotas superiores, a gente tem que o Z é menor que Y. Ou seja, o Z está entre X e Y. Existe um Z e vai ser o sup desse S aqui. Então aqui tá ok. Né? Se a gente supor que o Z está em A, né? Aqui, ó, vamos recuperar o A aqui, ó. Tal. Então, tem um Z aqui entre eles, aqui. Se supor que o Z está em A, vai, meu filho, ele não vai, ó, ele vai devagar. Aqui, ó. Como A é aberto, então a gente tem uma vizinhança ε1 de Z contida em A. A gente também tem uma vizinhança de ε2 de Z, porque ele também está contido no aberto XY. Se você pegar o mínimo dessas duas distâncias, então essa V ε' de Z vai estar contida tanto em A quanto em XY. Ou seja, Z menos ε', Z mais ε' está contido em S, porque esse cara aqui é o S. Mas, então, o Z mais ε' sobre 2 vai estar em S e o Z mais ε' sobre 2 é maior que Z. Um absurdo, porque o Z é cota superior de S. Tá? Não pode ter uma outra... absurdo, porque o Z é cota superior de S. Tá. Então não pode ter nenhum elemento em S maior que ele, né? Então esse Z não está em A. Vamos supor então que o Z está em B. Então, como o B é aberto, vai ter um V'Z em B, ou seja, Z menos ε, Z mais ε está contido em B. Logo, não existe S, né, de forma que Z menos ε menor que S menor que Z. Né? Porque esse Z menos ε seria uma cota superior de S, do S grande. Né? Isso é um absurdo porque Z é a menor das cotas superiores de S. Então o que aconteceu? O Z não está em A e o Z não está em B. E como o C está contido em A união B, significa que esse Z não está em C e isso contraria a hipótese. Esse foi brabo. Tá? Mas é um importante resultado esse aqui, ó. Tá? Por quê, ó? Peraí, ó. Porque
ele classifica os conexos da reta, né? Consequência direta é que os conexos da reta são os intervalos, né? Que todo conjunto que tem essa característica, sempre que eu tenho um y maior que x e todo ponto do miolo entre eles está lá dentro, são intervalos. Tá? E agora a gente vai para outra classe. Então a gente viu aberto, fechado, né? Viu fronteira e outras características, e agora conexo, e agora conjuntos compactos, né? Para falar de compacto, a gente vai falar de cobertura aberta primeiro, né? Deixa eu salvar aqui, tá? Seja C em R. Uma cobertura aberta de C é uma coleção de abertos, né? De forma que o C está contido na reunião dessa coleção de abertos. Então tem uma quantidade de abertos, né? Tipo assim, que eu consigo botar o C lá dentro. Então, aqui o C seria esse retângulo azul, né? E aí eu tenho aqui uma coleção de abertos laranjas aqui, ó, de forma que o C está contido numa reunião de, chamar de A lambda, tá? A lambda num conjunto de índices lambda maiúsculo. Então ali uma cobertura é essencialmente isso, né? Uma coleção de abertos que contém um conjunto, né? Exemplos, né? Ó, uma cobertura 1 aqui, ó, esses intervalos menos nn para n nos naturais. Aqui outra cobertura, menos infinito n para n em n. Outra cobertura, menos infinito 0, 0 infinito, menos n sobre n, todos aqui em natural. Essas três coberturas são três coleções de intervalos abertos, e essas três coleções são coberturas de todos os reais. Tá? Essa coleção B aqui, ó, 1 sobre n2, é uma cobertura aberta de 0, 1. Mas não é uma cobertura do fechado 0, 1. Tá? Porque o 0 está fora aqui, tá vendo? O 0 está fora de todos esses abertos aqui. Então aqui são exemplos de coberturas, né? Você consegue exemplos de coberturas de formas variadas. Você praticamente consegue, como você consegue cobrir o R, então você consegue cobrir qualquer subconjunto de R, né? Mas alguns conjuntos têm uma característica muito importante, que vão destacar eles dos demais, que são os compactos. Então, bora lá. Ó. Definição 22. Um subconjunto de R, K, ele vai ser chamado compacto se toda a cobertura aberta dele admitir uma subcobertura finita. Ou seja, toda vez que eu cobrir esse K, né, eu posso cobrir ele com um pedaço finito. Tá ok? Né? Então, sempre que eu jogar uma cobertura em cima do K, eu posso jogar um monte de abertos fora e ficar só com uma finita. Então, o conjunto K ele é compacto se toda a cobertura aberta admite subcobertura finita. Tá? Então, esses que são os compactos. Né? Cobertura tem para todo mundo, mas só os compactos são aqueles onde as coberturas podem ser reduzidas ao finito. Né? Então, todo conjunto finito é compacto. É o exemplo 11. Né? Então, basta fazer todo conjunto finito é compacto. Todo conjunto finito é discreto. Né? Então, basta pegar como qualquer cobertura, pega só os abertos que contém cada um dos seus pontos. E aí vai dar uma cobertura finita. A reta R não é compacta. Né? Isso você pode ver
Bom, a reta é mais um comentário, né? Você percebe que as coberturas que foram exibidas ali do não podem ser reduzidas, né? Então aqui, ó, vamos voltar lá para ver. Aqui. Essas coberturas aqui, ó, que foram, ai, cara, não foge, não, volta aqui. Aqui, ó. Esses exemplos de cobertura aqui, ó. Se eu tirar alguma dessas coberturas, alguma desses abertos, né? Eu vou ficar sem poder. Não, esse aqui não, esse aqui acho que dá para tirar algumas. Ah, não, se for finita, tá certo, não. Tirar algumas pode. Mas se eu parar em algum momento, eu deixo de cobrir o R. C1 não, essa cobertura não admite subir cobertura finita. Porque se eu parar em algum N, eu deixo de cobrir o R. Aqui também, se eu parar em algum N, eu deixo de cobrir o R. Agora, essa aqui, ó, ela admite subcobertura finita, mas essas não. Tá? Agora, eu estou dizendo que o R não é compacto. Por quê? Se ele fosse compacto, toda cobertura admitiria subcobertura finita. Como a C1 não admite subcobertura finita, ele deixa de ser compacto. Repara que o interessante é que C3 admite subcobertura finita. Tá? Ó, se eu pegar esse aberto, esse aqui, pego esse, e pegar esse aqui, ó, menos 1, é uma subcobertura finita do C3. Mas isso não prova que o R é compacto, tá? Porque é uma cobertura especial que eu consigo extrair uma subcobertura finita. Para ele ser compacto, toda cobertura tem que admitir uma subcobertura finita. Tá? Então, como a C1 já não funciona e nem a C2 funciona, então ele deixa de ser compacto. Aqui, ó. Toda cobertura, ele é compacto se toda cobertura, admite subcobertura finita. Ok. Então está aqui que o R não é compacto. C3 está aqui. O intervalo 0,1 também não é compacto, porque a cobertura que foi exibida lá, do exemplo 10b, não admite subcobertura finita. Tá? E todo intervalo fechado é compacto. Tá? Vamos ver a prova disso aí. Bora lá. Todo intervalo é compacto. Intervalo fechado é compacto. Então vamos supor, por uma contradição, que o intervalo não seja compacto. Então vai existir uma cobertura aberta, se chama de C aqui, que não admite nenhuma subcobertura finita. Tá bom? Agora vamos trabalhar para achar a contradição aqui. Então vamos dividir o intervalo AB em dois subintervalos AC1 união C1B, onde o C1 ele é o ponto médio, é A mais B sobre 2, ponto médio de AB. Então, pelo menos um desses subintervalos, o que a gente vai chamar de I1, não pode ser coberto por nenhuma subcobertura finita. Porque se os dois pudessem ser cobertos por cobertura finita, né, eu juntava esses dois finitos e ficava com um finitão. E aí o AB, né, e aí ele deixaria de ser compacto. Tá? Ou seja, porque ó, aí C não seria uma cobertura sem subcobertura finita. Tá? Então, quando eu divido ali no meio, sobra duas partes. Com certeza, uma dessas partes não admite subcobertura finita. Né? Tá aí. Aí eu vou pegar esse 1 e vou quebrar no meio de novo. E a mesma coisa tem que acontecer. Tá? E aí eu vou fazendo esse processo de quebrar no meio, quebrar no meio, quebrar no meio e sempre pegar uma parte que não tem subcobertura finita. Então eu consegui uma sequência de intervalos fechados, encaixados, de forma que cada IN tem comprimento B menos A sobre 2N, que eu sempre vou dividindo ele por 2. Né? E nenhum desses subintervalos admite subcobertura finita dessa cobertura aqui. Mas, contudo, porém, por outro lado, né, tem que existir um C em R
tal que o C está presente em todos esses intervalos, ou seja, o C está na interseção de todos esses intervalos. É o teorema dos intervalos encaixados, que é a proposição do roteiro 1.2. Né? E como essa cobertura cobre o AB, né, a gente tem que esse C pertence a algum desses elementos da cobertura. Tá? Esse elemento da cobertura é um aberto, ou seja, tem uma vizinhança de raio epsilon de C que está contido aqui nesse aberto. Né? Se a gente tomar o K suficientemente grande, de modo que B menos A sobre 2 epsilon sobre 2 elevado a K é menor que epsilon, para esse K, a gente tem que o IK está contido na vizinhança de raio B menos A sobre 2K de C. Essa vizinhança está contida aqui no V epsilon de C, que está contido no A lambda 0. Tá certo? Ou seja, você tem, né? Você tem o que aqui, ó? Você tem que o IK está contido em um único elemento da cobertura, ou seja, o IK admite subcobertura finita de um único elemento. Tá certo? Então isso é um absurdo. Qual foi o absurdo? Supor que existe uma cobertura do intervalo fechado AB que não admite subcobertura finita. Tá? Proposição 24. Aqui, ó. Todo subconjunto K contido em R compacto é limitado. Então, todo compacto é limitado. Ó, a demonstração aqui, ó, de todo compacto é limitado. Para cada x em K, vamos considerar as vizinhanças de raio 1 de cada elemento. Isso vai constituir uma cobertura aberta. Tá? São as coberturas do tipo, essa cobertura é V1 de x para x em K. Bom, como o K é compacto, tem que ter uma quantidade finita dessa cobertura. Então o K está contido na vizinhança de raio 1 de x1 até a vizinhança de raio 1 de xn. A gente, sem perder nada, pode ordenar esse x1, xn. Então a gente ficou com x1 menor que x2 menor que xn. Ou seja, x1 menos 1 é cota inferior para cá e xn mais 1 é cota superior. Então ele é limitado. Então todo conjunto compacto é limitado e todo conjunto compacto é fechado. Tá? Todo compacto de R é limitado e todo compacto de R é fechado. Vamos provar então, né? Quero provar que ele é fechado. Vou mostrar que o complementar é aberto. Tá? Vamos lá então, ó. Pega um x aqui no complementar do K. Tá? Então, para cada elemento de K, vamos considerar uma vizinhança de raio RK em K, onde esse RK é a distância de x menos K sobre 3. 1/3 da distância de K até x. Então, para cada... Peguei um cara aqui fora, né, de K. Então, está no K complementar. Então, para cada elemento do K, eu vou pegar 1/3 da distância até x, que está fora do K. Né? A escolha desse raio garante que VRK de x inter VRK é vazia. Não se encontram essas duas vizinhanças. Tá? Pegou 1/3. Vamos tomar uma cobertura aberta de K formada por essas vizinhanças, esses AK, VRK, K em K. Né? Como K é compacto, essas vizinhanças cobrem, e essas vizinhanças cobrem K, então a gente vai ter uma subcobertura finita. Né? Onde eu posso tomar, então, o epsilon como sendo o mínimo de todos esses RK1 e RKN. Então, eu pegando esse mínimo, então, a V epsilon x inter AKI vai estar contida aqui, nessas aqui, que são todas vazias, porque elas não se encontram aqui, ó. Ou seja, essa vizinhança de raio epsilon está inteiramente contida no complementar do K. Tá? Então, o complementar do K é aberto, tá? E então o K é fechado. Exemplos 12. Né? NZQ
R menos Q, R mais, R menos não são compactos, pois não são limitados, né? Todo compacto da reta é limitado, então esses caras estão fora porque todos são ilimitados. Esses intervalos aqui, eles não são compactos. Por quê? Porque não são fechados. Tá? Então todo compacto da reta é fechado e limitado. Né? Aqui tem dois corolários importantes. Né? Subconjuntos fechados de compactos vão ser compactos também. E se F é fechado e K é compacto, então a interseção é compacta também. Né? Das proposições 24 e 25, né, a gente tem que os compactos da reta são fechados e limitados. Né? Mas vale também, né, que em R, né, essas condições caracterizam a compacidade. Todo compacto é fechado e limitado, mas só em R, hein? Tá? Só em R. Então, de uma maneira geral, compacto é fechado e limitado. Né? Mas nem todo fechado e limitado é compacto. Mas no caso de R, a volta vale. Né? E isso aqui é a caracterização de todos os compactos da reta, que é o teorema atribuído a Reine e Borel. Deixa eu ver que página que a gente está. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer um esforço e vou terminar então. Espera aí aqui, ó. Então vamos lá, vamos ver o Reine e Borel aqui, ó. Então o Reine e Borel é a volta daquele resultado lá. Um conjunto K contido em R é compacto, C e somente C é fechado e limitado. A ida já foi, falta a volta. Pega K limitado, então K está contido em algum intervalo da forma AB. A gente viu que AB é compacto. Tá? Agora K é um subconjunto fechado de um conjunto compacto. Ou seja, é também compacto. Tá? E o teorema está provado. É fechado dentro de um compacto, esse corolário aqui, ó. Entendeu? Fechado dentro de um compacto é compacto. Tá? Isso a gente usou fortemente, que é verdade em R, né? A gente colocou ele dentro de um conjunto fechado. Tá? E uma outra característica é esse conjunto 29 aqui, ó. Esse teorema 29, perdão. Se C é um subconjunto infinito de um conjunto K compacto, então C possui um ponto de acumulação. Vamos ver essa demonstração aqui, ó. Então vamos supor para uma contradição que nenhum ponto de K seja ponto de acumulação de C. Né? Então o subconjunto infinito de um compacto tem ponto de acumulação. Então vamos supor por contradição que nenhum ponto de K seja ponto de acumulação de C. Então cada x em K vai possuir uma vizinhança Vx que contém no máximo um ponto de C, que é o próprio ponto x no caso. Né? Sendo assim, nenhuma subcoleção finita das vizinhanças Vx, x em K pode cobrir todo o conjunto C, já que o C é infinito. Tá? O que vai acontecer? Né? Se você vai pegar essa cobertura, né? E como não é ponto de acumulação, ele tem no máximo um ponto que é o próprio centro. Senão ele seria aderente. Né? Seria aderente de acumulação. Isso. Tá. Como o C está contido em K, né? Essa afirmação, né, se aplica com muito mais razão ao conjunto K. Então, se você não consegue cobrir o C, você não vai conseguir cobrir o K. É isso que está falando. Tá? Então, o K possui uma cobertura que não admite subcobertura finita. E aí, isso aí mela a compacidade. Tá? Então, necessariamente, precisa ter um ponto de acumulação. E é isso. Gravei. Vou aqui, ó. Trazer para cá. Vou dar um pausezinho lá e conversar com o pessoal, se é que tem alguém vivo ainda. Bom,
E isso foi tudo aí. Foi uma maratona da topologia da reta. Espero que tenha gostado. Espero que tenha entendido também. E é isso aí. Até a próxima. Um abraço.